Olá! Hoje nós vamos falar sobre a relação entre sono e câncer. E para isso eu convidei a doutora Jéssica Polese, ela que é mestre em medicina do sono e doutoranda em fisiologia do sono. E também é presidente da Sociedade Brasileira de Sono da Regional Espírito Santo. Olá, Jéssica, é muito bom conversar com você. E eu abro a pergunta para a gente entender um pouquinho como é que funciona o sono, sobre a fisiologia do sono. Então, antigamente a gente acreditava que o sono fosse um processo passivo, que não acontecia nada durante o sono, que a gente simplesmente morria, parava no tempo e no outro dia despertava como se ressuscitasse depois dessa noite de sono e o sono não tivesse importância, fosse só um período, no caso, que se perdesse tempo. E essa cultura ficou durante muitos anos, até muito pouco tempo atrás. A gente tinha frases como dormir é perda de tempo, enquanto você dorme eu trabalho, essas coisas do mundo. E ainda né? Tem aquele negócio, né? A pessoa que está se preparando para um curso que perde o sono, pega as horas de sono e aproveita, né? Quer dizer, isso dá tudo errado, sim, né? Fazer sim. isso. E aí a medicina do sono veio mostrar que não é assim. A fisiologia mostra que durante o sono acontecem várias situações, é um estágio altamente ativo. Então, durante o sono, são coisas feitas no nosso corpo, acontecem situações que só acontecem durante o sono, não acontece na vigília, ou seja, não acontece quando você está acordado. Então, você obrigatoriamente tem que dormir. Então, falando um pouquinho sobre a fisiologia, como é que acontece o sono? É como se você tivesse comportas, a gente costuma falar comportas do sono. Você vai ficando acordado durante o dia e meio que vai se depositando substâncias que são soníferas, vamos colocar assim. Então vai chegar um momento que isso fica irresistível. Então eu gosto de brincar, eu falo assim, gente, a única coisa irresistível nessa vida é o sono. O soldado dorme, mesmo que sentado, as pessoas dormem dirigindo. O sono, ele é irresistível. Você consegue até prolongar um pouquinho a vigília, seja lá com estimulante, seja lá com luz, você consegue estimular a vigília, mas quando o sono vem, ele é irresistível. Então, assim, acontecem processos altamente ativos. Você tem produção de hormônios, você tem uma espécie de lavagem do sistema nervoso central. Existe um sistema específico para isso. É como se ele jogasse água e lavasse o sistema nervoso de todas aquelas substâncias radicais livres que promovem degradação, envelhecimento do cérebro. O rim vai funcionar melhor durante a noite. As estruturas são preparadas para poder funcionar de outra maneira enquanto está dormindo. E isso é fundamental. E daí a gente já começou até a responder minha segunda pergunta, que é exatamente a importância, né, do sono. Sim. Então, assim, é fundamental. O sono, se você não dormir, você vai morrer. É essa a ideia. Então, você dorme em todas as situações. Você tem a produção de hormônios, como eu falei antes. Você tem a necessidade de passar por estágios do sono, porque cada estágio do sono que a gente passa tem sua função. Por exemplo, o sono REM, que é o estágio de movimentos oculares rápidos, né, que a gente estuda na fisiologia, que é onde você está completamente relaxado, só que o seu cérebro está num processo altamente ativo, é como se você estivesse desperto mesmo, em total atividade. Durante esse estágio é que acontecem os sonhos. Então, é nesse período que a gente tem como se fosse um assentamento de todo o conteúdo emocional que a gente vivenciou. Então, toda aquela coisa emocional que acontece durante o dia, você assenta à noite. Então, lembra daquela frase que fala assim, nada como uma boa noite de sono para você acordar com uma outra visão daquele problema. Exato, e resolve de maneira bem mais eficiente. Não é? Né? É como se aquilo ali se ajustasse durante o sono. E outra coisa também, que ele que sedimenta, né, o aprendizado, as coisas que você viu, as informações, o que você estudou durante o dia, você precisa do sono para que você decore, entenda e mantenha isso no seu cérebro. Então, essa coisa das pessoas ficarem sem dormir estudando é um péssimo negócio para a aprendizagem, que isso fique bem claro. E então, sabendo da importância do sono, eu vou te perguntar assim, e as dicas que você dá para um bom sono?
Então, eu costumo falar que primeiro respeite o sono. Eu costumo brincar falando assim, gente, as pessoas têm que ter uma nova ideia sobre o que é dormir e da importância dele. Então, não é perda de tempo, você vai estar mais produtivo, seu organismo vai funcionar melhor. É como se você se preparasse para ter um dia mais produtivo. Então, todo mundo sabe como é que é dormir uma noite mal e como é que fica no outro dia. A cabeça dói, fica irritado, fica ansioso, fica agitado. Tem pessoas que ficam mais depressivos. Então, uma noite de sono, você sente isso na repercussão. O que as pessoas fazem? Elas acostumam com aquele mal-estar que o ficar sem sono causa e vão se adaptando no dia a dia, a viver naquela vida mais ou menos, eu costumo falar. Uma vida ruim. Então você tem como viver melhor se você dormir bem. E aqui cabe a gente começar a falar um pouquinho sobre as doenças do sono, porque não diz respeito só a dormir um tempo suficiente, mas dormir com qualidade. Então, assim, existem doenças que acontecem como o sono. É uma situação diferente, no qual o funcionamento é alterado. Também tem doenças específicas dessa situação, que é o sono. Então, existem as doenças do sono que precisam ser tratadas. Sim, essa coisa de ficar num lugarzinho escuro, silencioso, com uma roupa confortável, parar daquele negócio de mexer no celular, porque ele é excitante, né? Tem pessoas que fazem isso antes de dormir, ou bota aquele filme de um tiroteio lá, aí a pessoa, né, fica estressada com aquilo, é difícil, né? Principalmente os mais jovens. Então, essas coisas valem, né? Essas continuam valendo, super. Né? Então, a primeira orientação que a gente dá é sobre a higiene do sono. Nossa, que ótimo que você falou isso. Que são aquela situação que você se prepara para dormir. Então, se organiza para dormir. Teu quarto tem que estar numa temperatura adequada. Então, a gente para dormir precisa de uma temperatura mais baixa. Com esse calor a gente sofre mais, né? Então, se possível, investir em ar-condicionado, botar o quarto numa temperatura menor realmente do que o ambiente externo. Fazer o que a gente chama de ritual do sono. Então, você tem que organizar o seu cérebro para poder dizer assim, ó, a gente está indo dormir. Então, toma um banho morno. Para quem gosta de um chazinho, pode tomar um chá. Evite leite, evite alimentação perto do horário de dormir. Mas lá um chazinho relaxante, meio que ritual mesmo. Toma o banho, coloca o pijama, vai para dentro do quarto. Para quem gosta, uma leitura de alguma coisa que não seja, que não agite, né? Você não vai pegar um negócio para estudar, você vai pegar alguma coisa para relaxar. Então, esse ritual do sono é fundamental. Barulho. Então, às vezes as pessoas moram em ruas com muito barulho. Então, ficar atento para coisas que mantêm o alerta, a vigília e a luz, né? Então, você falou aí da tela, do computador. Hoje a gente já está vendo, assim, muitos problemas relacionados à luminosidade. E aí a gente não tem ainda qual o impacto sobre o sono que a tela de computador e de celular vai causar. Isso aí só com o tempo mesmo, porque o uso está sendo agora. Então, a gente não tem isso ainda. Mas a gente acredita que já se sabe que a luminosidade atrapalha muito o sono. Então, seja lá aquela tela do computador, do celular que você roda, seja lá uma luz que você acende no quarto, toda essa luminosidade, no período à noite, ela instantaneamente você cessa a produção de melatonina e você tem mais chance de despertar ou se manter em vigília. Então, essas consequências da luz, da criação da luz solar, da luz elétrica, né? E a luminosidade que a gente vive, hoje você vive, se você quiser, você tem luz 24 horas. Sim. Isso para o seu organismo não é bom. Que a gente precisa ter o ritmo circadiano, né? O acordar, o despertar. Aí entra o trabalho de turno também, né? Aqueles indivíduos que trocam um dia pela noite, esses indivíduos sofrem muito, ou com problemas cardiovasculares, maior risco de câncer, enfim. Então, aí já foi a dica. Agora nós vamos falar exatamente do câncer, porque isso é uma coisa muito nova, né? Sim. Como que o sono pode aumentar o índice de câncer, né? Então, é isso que eu gostaria que você explicasse. Tem uma teoria mais antiga que diz respeito à luz mesmo, né? Com o advento aí da iluminação, da luz elétrica, a gente tem a interrupção de produção de muitas substâncias, as pessoas vêm dormindo menos, né? Então, já foi documentado, assim, maior câncer de mama em mulheres que trabalham de turno. Isso a gente já tem essa documentação já relacionada ao trabalho de turno, relacionada à luminosidade durante o período à noite. Isso é um problema relacionado ao sono e a maior incidência de câncer.
Agora vem aparecendo outras situações. A gente tem algumas doenças do sono e dentre elas eu vou fixar na apneia do sono. Por que a apneia do sono? Porque a apneia do sono está presente em 30% da população. Nossa, então você imagina que era tão que a cada 3, um vai ter apneia. Não, talvez não grave, mas uma apneia leve. Então, assim, é uma coisa extremamente comum, por incrível que pareça, e a maioria das pessoas sequer faz o diagnóstico. Mas vamos lá, na apneia acontece o que a gente chama de interrupção da entrada do ar dentro da via aérea. Com isso, o oxigênio do nosso corpo cai. Então você imagina que é como se fosse uma obstrução mesmo, como se fechasse a respiração e o oxigênio cai. Essa queda do oxigênio, isso acontece várias vezes durante a noite. Toda vez que o indivíduo está dormindo, ele acontece às vezes 30, 40, 50 vezes por hora. Então, o oxigênio cai e sobe. A gente chama isso de hipóxia intermitente. Isso causa uma liberação de radicais livres, de um processo inflamatório gigantesco. Isso acontece várias vezes durante a noite. Há quem diga que essa hipóxia intermitente, essa coisa que acontece e para, seja pior do que se você mantiver esse oxigênio mais baixo durante todo o tempo. Então, esse processo vai gerar um aumento de radical livre, um aumento de processo inflamatório. E no câncer, né, isso aí que você está pode... relacionado à produção, né, de células cancerígenas o tempo inteiro, né? Isso aí você pode até falar melhor do que eu, mas esse processo seria o real causador do problema do aumento do câncer, o câncer ficar mais agressivo, da disseminação de metástases mais facilmente e do aumento tumoral. E há quem diga que esse processo inflamatório impede a regeneração do DNA, então maior a possibilidade de câncer mesmo. E isso vem surgindo já vem aparecendo em vários trabalhos, isso já foi testado amplamente em ratos, esse mecanismo de surgimento do tumor já vem sendo testado em ratos, mas em humanos isso já foi provado, no caso do melanoma, no câncer de pulmão, que quanto maior essa apneia, o risco desse tumor está aumentado, do melanoma e do câncer de pulmão. E, além disso, do risco estar aumentado, o câncer parece que se torna mais agressivo. E aí a sobrevida, o tempo de vida desse indivíduo também está afetado. Aí entra uma série de problemas que também estão no paciente com câncer, né? Que às vezes está fazendo quimioterapia. Então é importante você ver, para quem não tem câncer, a má qualidade do sono aumenta o risco de ter câncer, e para quem já tem câncer, aumenta o risco de ter metástase e de morte precoce. Agora, a boa notícia. As pessoas que trabalham à noite, se elas começarem a trabalhar sempre à noite, o organismo ele passa a se adaptar, ele começa a produzir os hormônios e tudo, e ele inverte toda a sua situação. É só durante o dia você escurecer tudo e imitar, né? Fazer uma noite artificial dentro da sua casa. Quer dizer, mas tem que ser aquela frequência de realmente inverter seus horários. E a outra coisa é que a gente, né, aprendeu com a pandemia a ficar mais em casa, né, a dar valor mais para sua casa. Você vê tanta gente que mudou de casa, que quis espaços maiores, né, durante a pandemia, para a gente realmente, assim, curtir aquilo que a gente tem. A cama é um quarto escurinho, são coisas importantes e vale a pena o seu investimento. Sim. Então, eu queria agradecer, né, Jéssica, pelas excelentes informações e saber que meu nome é Kitia Persiano. Eu faço vídeos na internet para quem não tem câncer e quer informações, e para quem já tem câncer e quer evitar uma recidiva precoce e ter uma boa qualidade de vida. Eu sou médica oncologista e espero ter ajudado com as dicas, ok?